Olá, galera, que Deus os abençoe poderosamente em nome de Jesus, amém? E nós vamos dar sequência aí nos nossos estudos, nessa série de mensagens aí, que vão falar a respeito da paternidade de Deus, que vai fazer menção a o quanto todos nós somos filhos pertencentes a esse Pai maravilhoso que é Deus. Vamos orar? Papai, em nome de Jesus, abre nossa mente e nosso coração para receber a Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor venha quebrar todo sofisma na nossa mente, todos os paradigmas. Ó Pai, que o Senhor venha abrir de fato o nosso coração para receber a revelação da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, toma minha mente, meu intelecto. Toma em nome de Jesus os meus lábios, os meus sentimentos, os meus pensamentos, que sejam todos governados e dominados por Ti. Em nome do Senhor Jesus é o que eu te peço. Amém. Abra sua Bíblia aí comigo em Eclesiastes, no capítulo 12. E nós vamos fazer menção, primeiramente, a um título que está acima do versículo 10. E nós vamos também ler o versículo 12, ok? E o título que está aí acima do versículo 10 nos diz assim: todo o dever do homem consiste em temer a Deus e em guardar os seus mandamentos. Por que todo o dever do homem consiste em temer a Deus e aguardar os seus mandamentos? Porque todo homem tem um pai biológico, todo homem tem um progenitor que é Deus. Então, o dever desse homem é temer a esse pai biológico e aguardar os mandamentos desse pai biológico, que foi exatamente aquilo que Deus deliberou sobre Adão no Éden. Quando Deus forma o homem, quando Deus gera o homem Adão, que representa todos nós. Mel, querendo pegar o lápis. Você quer pegar o lápis, amor? Mas eu tô usando o lápis, bebê. E aí nós vamos ver que ali o pai biológico, o pai progenitor, ele delibera uma ordenança sobre Adão, sobre o homem ali que ele criou. Então nós vamos observar o quê? Que o dever de todo homem é obedecer o seu pai. É obedecer o seu pai biológico. E aí o versículo 12 vai falar pra gente assim: e demais disto, filho meu, atenta. Não há limites para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. E aqui nós estamos falando acerca de algo que foi deliberado para o filho. Que filho é esse? Para o filho que tem um pai espiritual. Que pai espiritual é esse? Aquele que veio nos religar a Ele mesmo, aquele pai por adoção, aquele pai que enviou Jesus para nos resgatar. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho. Então nós vamos entender que já havia um filho único, Jesus. E através de Jesus vieram todos os outros filhos, você e eu, porque Jesus então ele passa agora a ser o primogênito, ele deixa de ser único para ser o primeiro. Ele era único porque Deus não havia nos feito. Mas após o Senhor nos gerar nele mesmo e nos gerar a imagem e semelhança dele, de Jesus e do Espírito Santo, Jesus não é mais o único, mas ele passa a ser o primeiro de muitos outros filhos que foram gerados. E é interessante porque a palavra que nos diz: e demais disto, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros. E o muito estudar enfada da carne. O que o Senhor está dizendo aqui para os seus filhos? Cara, pode estudar, lá vão ter. Bom estudar. Ter conhecimento, muito bom. Só que não adianta eu ter um conhecimento das escrituras e eu não ter um relacionamento com as escrituras, porque as escrituras é Jesus. Então, o filho, ele tem intimidade com o pai. O filho, ele tem intimidade com os outros filhos. E no contexto aqui, nós precisamos ter intimidade com Jesus, que é o primeiro. Ele era o único, deixou de ser único porque o Pai espiritual nos adotou. Então, Jesus ele sai da posição de único para a posição de primeiro, porque ele mesmo veio resgatar os outros filhos que haviam se perdido.
que haviam se separado do pai biológico por conta do pecado. E sabe que é interessante porque nós vamos também nos deparar ali com Abraão, que é uma história que eu sou apaixonada. Ele é denominado o pai da fé. Por que Abraão é denominado o pai da fé? Porque ele criou a fé, ele gerou a fé, ele fez a fé? Não. A fé é algo proveniente de Deus. O próprio Deus é fé. Fé é crer, é crença em algo. Então, isso provém de Deus. Mas Abraão, ele foi denominado, constituído o pai da fé, porque ele caminhou dessa forma. Então, ele foi aquele que o Senhor designou para ser pai de multidões. Porque a palavra do Senhor nos diz que o Senhor disse isso para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra, e de você sairão multidões de povos, né? Eu te gerei para ser pai de multidões. E olha para você ver, o pai, ele só é pai porque ele tem filhos. Então, ali nesse contexto, Abraão, ele seria o pai de filhos que caminhariam por fé, porque ele foi constituído o pai da fé. É muito interessante e é fabuloso e é tremendo. E é interessante porque nós precisamos entender que todos nós somos filhos, porque Jesus, ele não foi entregue à morte de cruz para nos tornar filhos. Ele foi entregue à morte de cruz para nos fazer livres. Porque o filho não é escravo, o filho é livre. Mas aquele que não entende que é filho, ele se faz escravo. E é por isso que a palavra do Senhor nos diz lá em Gálatas 5, no capítulo 1, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, porque Cristo nos liberta, nós não podemos voltar a um jugo de escravidão. E é por isso que muitas vezes nós não acessamos lugares em Deus, porque a nossa mente ainda é de escravo. Nós já somos livres pelo sangue que foi derramado na cruz, por todo o sangue que foi vertido em terra, mas na nossa mente nós ainda somos escravos. É por isso que nós vemos nas Escrituras, no Antigo Testamento, quando Moisés ele retira o povo do Egito, nós vamos ver aquele povo suspirando no deserto, caminho rumo à terra prometida, eles suspirando, sentindo falta do tempo de escravidão. Por quê? Porque eles saíram do lugar que os mantinham cativos, eles saíram do jugo da escravidão, foi pago um preço para que eles saíssem. Moisés se posicionou diante de Faraó, junto com Arão. Moisés ele deliberou tudo aquilo que o Senhor havia direcionado e eles saíram. Mas a mente deles permaneceu cativa. A mente deles e o coração daquele povo permaneceu escravo. E é por isso que muitas vezes nós estamos ali em um lugar de glória, mas nós não conseguimos acessar essa glória, essa presença. É porque dentro de nós ainda nos comportamos como escravos. Porque nós não conseguimos entender que Jesus, ele pagou um alto preço, o preço da sua vida, né, que foi entregue ali naquela cruz para nós sermos livres, para nós sermos religados ao nosso pai biológico. Então nós precisamos entender que a palavra aqui em Eclesiastes 12 está nos instruindo que nós precisamos, como homem, como humanidade, é o nosso dever temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Porque essa é a ordenança do pai biológico, quando ele nos gerou, quando ele nos forjou. E para os filhos, né, desse pai espiritual, desse pai que nos religa a ele mesmo, ele chama a nossa atenção, olha, não há limite para os livros, então você sempre vai ter o que estudar. Você sempre vai ter um conhecimento para guardar dentro de você. Mas no que diz respeito às escrituras, você precisa viver as escrituras, porque estudar acaba sendo um enfado da carne, o muito estudar.
e até mesmo as Escrituras. Então eu preciso entender que eu preciso estudar as Escrituras, mas eu preciso, sobretudo, viver as Escrituras, eu preciso me relacionar com Cristo através da pessoa do Espírito Santo. Então todos nós somos filhos e nós precisamos acessar esse lugar em Deus, porque muitas vezes nós estamos aprisionados em lugares emocionais, em prisões emocionais, em prisões de enfermidade, em prisões de repetições, de ciclos que não cessam, de divórcio, de enfermidade, de falência, de mentira, de contenda. Porque nós não entendemos que nós somos livres, nós fomos libertos pelo sangue de Jesus. Ele libertou todos os cativos ali naquela cruz. Quando o véu se rasga, ele nos dá total acesso ao lugar de filho, que foi perdido ali no Éden. Sabe que o sacrifício de Cristo na cruz nos dá total acesso ao Getsemane. Porque o que é o Getsemane? É quando eu, como filho, decido obedecer à vontade do Pai, ainda que não seja a minha vontade. Então, Jesus na cruz, ele vem para nos dar essa dádiva de nos posicionar no Getsemane e de nos fazer reproduzir o Getsemane. O Getsemane representa o filho obediente, o filho que decide abrir mão das suas vontades para fazer o desejo do coração do Pai espiritual, do Pai que nos religa a Ele através do sacrifício do primogênito, através do sacrifício do primeiro, que era único, mas passou a ser o primeiro porque vieram outros filhos após ele. Então nós precisamos entender que todos nós somos filhos. Só que muitas vezes nós não acessamos esse lugar em Deus, no nosso Pai, porque nós não temos o conhecimento. E muitas vezes nós temos o conhecimento de que somos filhos, mas nós vivemos em prisões. Nós vivemos cativos na nossa mente, nós vivemos cativos nas nossas emoções. Dentro de nós ainda existe algemas que nos aprisionam. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo sobre a sua vida a liberdade que Cristo já conquistou na cruz. Olha, e após você tomar posse dessa liberdade constituída, deliberada sobre você e sobre mim, não volte mais a ser escravo. Não perca o seu lugar de filho, sabe? Se esforce, permaneça, seja constante e perseverante, ainda que esteja difícil. Caminha. Olhe para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Traga à sua memória aquilo que te traz esperança, que é a palavra do Senhor. Peça a Ele todos os dias para que seja real a alegria e a vida dele em você, porque verdadeiramente a alegria dele é a nossa força. É assim que nós vencemos as batalhas, é assim que nós vencemos as nossas guerras, com a consciência de que nós somos filhos. Nós temos um Pai que cuida de nós. E a consciência de que o fato de nós pertencermos a esse Pai faz com que todo o mal caia por terra, faz com que Satanás e os demônios percam o acesso às nossas vidas, porque nós temos um selo sobre as nossas vidas. Nós somos propriedade particular dele. Nós somos o seu precioso tesouro e Ele cuida de nós. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, clame pela presença do Espírito Santo e tema ao Senhor e guarde os mandamentos dele. Porque Ele é o seu Pai biológico. Ele é o seu Pai que te fez assim, do jeitinho que você é. E na concepção de filhos, de um Pai espiritual, se relacione com Ele. Porque é muito importante nós nos relacionarmos com o nosso Pai. Faz toda a diferença ter um relacionamento genuíno com Ele. Faz toda a diferença. Vamos orar? Ai, Paizinho, que esse ensinamento fique gravado no nosso coração. E que todos os dias, quando nós acordarmos, nós venhamos a declarar que nós temos um Pai que nos ama. Um Pai que enfrentou a cruz para nos salvar, porque todos nós sabemos que Jesus é Deus. Todos nós sabemos que o Espírito Santo é Deus.
três se faz um. Cada um ali com a sua faceta, cada um ali com a sua peculiaridade, mas nós sabemos que é o único Deus. Então Deus se entregou naquela cruz para nos religar a Ele, para nos mostrar que o caminho de volta para os braços do Pai, o caminho de volta para a origem, para aquilo que é a vontade dele desde o princípio de todas as coisas. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, sabe? Se você tá distante do papai, se você não busca ter um relacionamento íntimo com ele, seja por qual motivo for, eu profetizo que toda resistência caia por terra na sua vida. Que você, em nome de Jesus, receba um fortalecimento, que você receba essa verdade no seu coração nesse momento, que você é filho, que você é livre e que você nunca mais se posicione como escravo. Foi pago um preço na cruz, já está pago. Toma posse em nome de Jesus, porque aquele preço que foi pago na cruz te dá o direito, me dá o direito de voltar a ser filho, de tomar posse desse direito e desse poder de sermos filhos constituídos através da glória de Cristo, da graça sobre graça, do amor e do favor imerecido do Pai pelos seus filhos. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus e que você seja livre pelo poder do sangue de Jesus. Tome posse desse direito de liberdade que Ele conquistou na cruz para mim e para você. Amém? E eu quero te pedir algo. Conta para geral que eles são filhos de Deus. Amém? Um forte abraço.